Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula desta semana Síndico Eleito. Já quero aproveitar e agradecer você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, quero passar a palavra para o Gustavo, que tem um recado para você. Eu sou Gustavo Camacho, advogado especialista em condomínios, e estou super feliz porque você chegou até aqui, até o nosso terceiro encontro, que vamos tratar de diversos elementos de suma importância para melhorar a sua gestão do condomínio. Fiquei muito feliz que você chegou até aqui, mas não é só. Na próxima aula, que é a quarta aula, essa sim será o nosso último encontro. Então, vem comigo e acompanhe o conteúdo da aula de hoje. Meu nome é Luiz Gilmar da Silva, sou síndico profissional aqui em Itapema, onde atendo alguns condomínios. Eu iniciei nessa tarefa de síndico logo depois que eu me aposentei. Mas o que me auxiliou muito e ainda tem me auxiliado, evidentemente, foram os cursos que eu fiz no início e também ainda continuo fazendo no decorrer dessa função. Eu sou formado em Direito e isso me deu uma base para eu entender de convenção, de assembleia, da interpretação das convenções, mais da questão jurídica. Aprendi bastante com o Dr. Gustavo em algumas palestras e percebi a necessidade de uma releitura, de um estudo também mais aprofundado e atualizado nessa área mesmo, porque no que eu atuava era num ramo completamente diferente do que esse parte do direito imobiliário, do direito condominial e tudo mais. A questão importante também da gente fazer cursos e se aperfeiçoar no curso, eu tive o prazer de conhecer, ser aluno nos primeiros cursos que eu fiz e até hoje continuo aprendendo com o professor Udimar. Ele foi inicialmente a pessoa que me inspirou e a pessoa na qual eu me aproximei bastante, em razão até da minha carência, da minha necessidade do conhecimento dessa área técnica. Eu não tinha a menor ideia quando entrei como síndico, subsíndico ou como síndico também profissional, de tão complexa que é essa questão e da necessidade de que o síndico precisa, no mínimo, entender quais são as manutenções. Ele não precisa conhecer tecnicamente tudo, mas ele saber quais são as manutenções necessárias, as manutenções obrigatórias. Hoje a legislação, os órgãos públicos exigem muito com relação a isso e que o síndico deve cumprir todas essas exigências, não só para isentar ele de responsabilidade, mas também em razão dele manter uma boa gestão em termos de manutenção desses condomínios. Então, eu acredito que o conhecimento ele é importante e também o aperfeiçoamento. E, evidentemente, a gente vai aprendendo nos condomínios todo dia. Nós temos uma lição, nós temos um conhecimento prático, tá? Mas a necessidade de nós também nos aperfeiçoarmos, nos atualizarmos em termos de acompanhar. Nós temos várias publicações, nós temos revistas, nós temos jornais, nós temos alguns programas até, e todo já hoje uma bibliografia que está sendo escrita para contribuir com o conhecimento do síndico na sua gestão, na sua atuação frente ao condomínio do qual ele reside e trabalha, ou mesmo dos condomínios para os quais ele presta serviço. Pessoal, então quero lembrar você que nessa semana nós estamos tratando da semana Síndico Eleito. E o que seria o síndico eleito? O síndico eleito seria então uma pessoa que pode ter um conhecimento condominial ou não, pode ser você que está aí andando pela cidade, olhando essa evolução do mercado condominial, vendo as construções dos condomínios e observar que de repente, opa, será que tem uma oportunidade para mim nesses prédios? Sim, tem. Você pode se candidatar e ser um síndico eleito nesses condomínios que você observa aí na sua cidade. Então, dentro da nossa semana, estamos tratando que você pode se candidatar sendo um síndico eleito. Você que já é síndico pode também
atender outros condomínios aí da sua vizinhança, e você que já é síndico profissional, essa semana também é para você, porque vamos estar passando aí técnicas de como você se apresentar na assembleia e buscando aí os votos dos moradores, buscando se eleger, buscando os seus condomínios, gerindo assim, sendo síndico de 1, 2, 3, 4 condomínios. Então, essa semana ela é feita especialmente para você que ainda não é do mercado condominial, é feita para você que já atua como síndico em um condomínio, já é um síndico morador e quer expandir, quer atender outros condomínios, ou para você que também já é um síndico profissional e quer buscar se aprimorar, buscar novas técnicas, buscar novas ferramentas para ampliar e trabalhar profissionalmente como um empreendedor no mercado condominial. Sendo então um síndico eleito, você vai receber por esse trabalho, você vai receber pelas suas funções, tendo assim uma receita acima do mercado. Inicialmente você pode ter uma receita extra, porque você pode conciliar com as suas atividades que você já realiza, e depois pode trabalhar como um síndico profissional, tendo ali uma fonte de receita exclusiva, uma receita muito acima do mercado, muito acima de outras áreas, do que se você fosse trabalhar hoje em algumas funções de atendimento ou gerencial na indústria, no comércio. Ou seja, você pode escalar os seus ganhos de acordo com o número de condomínio que você vai atender. Mas antes de entrarmos no conteúdo de hoje, eu quero dar um breve resumo para você que perdeu as 2 aulas anteriores. Na primeira aula, nós falamos dentro da visão gerencial o que faz um síndico e também tratamos na visão jurídica sobre as funções do síndico lá na forma do artigo 1348 do Código Civil. E aí, na segunda aula, nós falamos sobre o roteiro de prospecção que um síndico eleito deve fazer e também falamos sobre o funil de vendas, a forma de você prospectar clientes de maneira ativa e também de maneira passiva, se valendo da tecnologia que nós temos disponível hoje no mercado. Agora vamos para o conteúdo, pessoal. Entenda como gerar valor e não gerar valor. Aquilo que é produto de commodity que você vai oferecer, que todo mundo oferece, é o mínimo que se espera de um síndico profissional, ou aquilo que gera valor, que diferencia você no mercado de condomínios que está se tornando já tão competitivo. Vamos primeiro entender o que são as commodities. Commodities é aquilo que todo mundo faz. Você vai atrás de um síndico profissional pensando que minimamente ele vai entregar isso para o seu condomínio, vai entregar isso para você. Isso não é algo que gere valor, é o mínimo desejável de qualquer profissional. Isso é a commodity. Então vamos lá. 5 Cs: cachorro, criança, calote, carro e cano. Você basicamente já espera que o síndico que você estará elegendo lá na Assembleia, principalmente se for um profissional, vai saber como tratar estes elementos. Então vamos lá. Criança é algo que é praticamente insolúvel dentro dos condomínios, que precisa de um bom intermediador. Cano: o síndico precisa saber quais são as prumadas centrais e os ramais de abastecimento que são secundários e quais são as responsabilidades incidentes. Quando o vazamento está na prumada central, o síndico precisa entender que o responsável é o condomínio. Quando está no ramal secundário de abastecimento, aí sim é pertencente à unidade habitacional autônoma. Calote: problema de inadimplência, também absolutamente recorrente. Esses problemas, hoje existem as garantidoras de receita condominial e também existem escritórios especializados em cobrança. O síndico precisa entregar um resultado condizente a fim de evitar que os demais condôminos paguem e subsidiem essas cotas que foram inadimplidas. Então, o síndico tem que fazer procedimentos eficazes, efetivos de cobrança. Isso é o que se espera minimamente de um síndico. Também temos carro, problema com vagas de garagem. É muito comum dentro dos condomínios que um vizinho acabe batendo a porta no carro do outro, acabe usando a vaga do outro, apesar de não dever. E como tratar isso?
aplicando o regulamento interno e também entendendo aquilo que é questão de direito condominial e entendendo aquilo que é questão de direito de vizinhança. As duas situações se distinguem. Logicamente que quando um ou mais condôminos reclamam de uma determinada situação, como ruído, por exemplo, como uma situação envolvendo batidas de porta de veículo, essa é uma situação particular, privada, entre os dois condôminos, entre os dois moradores, que o síndico pode intermediar, mas não vai ser ele que vai resolver. Os condôminos, os moradores vão ter que chegar à sua conclusão, o síndico apenas intermedia. Agora, situações que são de direito condominial, aí sim o síndico precisa tratar. Situações que temos problemas, por exemplo, com fumígenos, fumaça, o síndico precisa resolver isso quando mais de uma unidade reclama. E o último C dos 5 Cs é o cachorro. Os cachorros, muitas das vezes, não só cachorros, mas pets, animais, causam transtornos dentro de condomínios porque latem em demasia, andam pela área comum do condomínio e fazem as suas necessidades lá. Um síndico profissional, um síndico morador também precisa saber como resolver essas situações. É o mínimo que se espera de um síndico. Novamente, isso é commodity. Então falamos rapidamente, em apertada síntese, sobre os famosos 5 Cs. E agora vamos entender como gerar valor. O que realmente um síndico, o porquê um síndico profissional é contratado para um condomínio. O primeiro elemento que leva e agrega valor para um síndico profissional é a possibilidade dele ter um tratamento vertical perante os condôminos, diferentemente de um morador, que é sempre horizontal, porque ele sempre será o vizinho de quem ele vai ter que multar, de quem ele vai ter que advertir, de quem ele vai ter que chamar a atenção. Potencialmente ele talvez não seja respeitado, exista muito sentimento, muita emoção envolvida entre as partes, porque são todas pares. Agora, um síndico que é externo, se ele tiver uma postura mais altiva, ele não vai ser manipulável pelos condôminos e ele ainda assim poderá conseguir o respeito e a autoridade perante os demais, conseguindo implementar todas as normas do condomínio. Por quê? Os condôminos, devido à nossa condição de educação, a dificuldade de conseguirmos entender quais são as pessoas que precisam ser respeitadas dentro da sociedade, e nessa hipótese o síndico, acabam não tendo essa dimensão e não querem mais se incomodar com os seus vizinhos. Elas simplesmente querem que um terceiro resolva esses problemas para ela. Por isso que o mercado de síndico profissional, ele acaba sendo um mar azul de possibilidades e também oportunidades. E a segunda situação que eu vou falar também tem a ver com isso, que as pessoas cansadas do seu cotidiano, cansadas do seu trabalho diário, seu trabalho de número 1, a sua ocupação profissional, chegam em casa e querem ter tudo funcionando, não querem chegar em casa depois do trabalho, cansadas, com filho, com esposa ou com marido, e ter ainda que resolver problemas da esfera condominial. Simplesmente querem chegar em casa, conseguir aproveitar com a sua família, conseguir aproveitar o condomínio com tudo funcionando, as áreas limpas, o portão funcionando, a terceirizada de mão de obra conseguindo fazer o seu trabalho, as correspondências lá na caixa de correio, a água na caixa d'água, ou seja, as pessoas querem chegar nas suas casas e terem as coisas funcionando e não terem que se incomodar para que elas funcionem. Por isso, um síndico profissional consegue agregar valor aí, falando este ponto na Assembleia, dizendo o seguinte: você, condômino, você, morador, pode contar comigo, pode terceirizar as suas necessidades e as suas responsabilidades pela manutenção da edificação, pela manutenção do condomínio, para mim, que sou um síndico e vou resolver esses problemas. Você não vai mais precisar se incomodar, você só vai aproveitar do seu condomínio. O terceiro ponto tem a ver com valorização imobiliária. Sim, porque uma boa gestão do condomínio gera valorização imobiliária, porque a boa gestão consegue fazer a gestão de pessoas, evita os conflitos internos, evita a polarização e que os condôminos entrem em conflito entre si, briguem com a administração. Isso é o que faz um bom gestor de pessoas. E não é só isso, precisa saber também fazer uma boa gestão da própria edificação, das manutenções, sempre fazendo as manutenções preventivas. Lembrando que o síndico, na Assembleia de Instalação, recebe da construtora o manual de uso e operação das áreas comuns.
Deveria receber, às vezes não recebe, mas quando recebe, precisa prestar atenção lá neste manual e fazer as manutenções que estão lá estabelecidas. Caso contrário, o condomínio perderá ao longo do tempo valor de mercado. Às vezes, o condomínio, por ser mais antigo, não possui esse manual de uso e operação, e aí cabe ao síndico, experiente e conhecedor das suas funções, falar isso na Assembleia. Temos ciência de que o condomínio de vocês possui problemas de manutenção e nós vamos fazer a investigação de quais são os problemas, vamos fazer um plano de recuperação da edificação para que depois vocês tenham valorização imobiliária. É isso que as pessoas esperam de um síndico. É isso que gera valor para as pessoas. Por que eu vou pagar um terceiro, um profissional que muitas das vezes é mais caro do que um morador, do que o vizinho? Está lá, não tem nada para fazer, é uma pessoa aposentada. Por que eu vou pagar um profissional? Porque ele vai acrescentar ao meu patrimônio, ele vai gerar valorização patrimonial. Quando eu quiser alugar, eu vou conseguir alugar por um valor considerado justo. Quando eu quiser vender o meu apartamento ou a minha casa situada em condomínio, eu vou conseguir fazer isso com um valor justo, um valor de mercado, e não um valor depreciado, porque apesar de a minha unidade habitacional estar em totais condições, estar bonita, o prédio, o condomínio não está bem cuidado e gerou desvalorização e depreciação imobiliária. Isso é o que gera valor lá na Assembleia. 4. Cota de condomínio. Ouvimos sempre reclamações sobre a taxa, a famosa taxa de condomínio, porque é muito caro. Depende. E isso depende de quem? De você, do síndico, que vai fazer a análise do condomínio, vai tentar enxugar custos naquilo que realmente faz sentido, porque não vale a pena reduzir os custos sem que exista performance para o condomínio. Fazer os orçamentos, contratar empresas por custo-benefício, não só porque é mais barato, mas porque entrega de maneira adequada e faz a satisfação de todos os condôminos. É importante que o condomínio tenha uma cota de condomínio adequada, porque isso também influencia no que eu falei anteriormente, lá na valorização imobiliária. Um condomínio que tem uma cota de condomínio muito alta, as pessoas não querem morar lá, nem de aluguel, nem serem proprietárias. Então, um bom gestor, ele vai conseguir fazer uma excelente gestão de contratos, mantendo a taxa de condomínio condizente com o padrão daquela unidade, daquela edificação. E o quinto e último gatilho para gerar valor nas assembleias de condomínio é justamente a transparência, que o síndico vai conseguir manter toda a transparência na sua gestão, sempre fazendo bons orçamentos, sempre trabalhando com empresas idôneas, implementando o sistema de compliance dentro do condomínio, que é justamente ter procedimento para fazer contratações, como o síndico vai fazer contratações, deixar isso já pré-determinado e pré-alinhado com todos os condôminos, ter um sistema mobile, um aplicativo, onde todos os contratos, todas as contas ficam lá para quem quiser ver, para todos os condôminos, para que não haja questionamento. E isso tem muito a ver com saber fazer também uma boa previsão orçamentária, porque quem não faz previsão orçamentária depois não consegue ter as suas contas aprovadas. E aqui o gatilho da transparência é um pitch de venda, é um argumento de venda lá na Assembleia que vai poder fazer com que você, que está aí nos assistindo, seja sim um síndico eleito. Agora que eu já falei bastante, eu vou passar a palavra para você, Odimar. Continua daí. Pessoal, e agora eu vou estar passando o conteúdo dessa aula para vocês. E hoje nós vamos falar de como preparar uma proposta para ser entregue ou para se apresentar numa assembleia de condomínio. Então essa proposta ela deve ser preparada no formato escrito, então você pode pegar aí a sua caneta para anotar alguns tópicos e também você vai ter a opção de baixar aqui abaixo o PDF, né, desse passo a passo, desse script da proposta que eu vou estar passando agora. Lógico que antes de você formatar uma proposta, você vai seguir os passos que nós ensinamos ali na aula 2, que é aquele processo de prospecção de condomínios. Você prospectando o condomínio, provavelmente você vai receber então uma solicitação para apresentar uma proposta. E para apresentar uma proposta, você vai precisar de alguns dados preliminares, que provavelmente você vai fazer uma coleta aí de campo, ou seja, você vai até o condomínio ou você vai pegar alguns dados com a administração do condomínio. Por exemplo, a quantidade de apartamento desse condomínio, a idade do prédio,
se tem funcionários, a quantidade de funcionários, quanto esse condomínio arrecada por mês. Então, esses são alguns parâmetros para você ter uma base, para você se localizar, para ter parâmetros para idealizar aí a sua proposta. Com base nessas informações, agora é hora de mãos à obra, né? E poder aí formatar a sua proposta. A sua proposta, ela vai ser formatada dentro de 4 itens, iniciando ali pelo primeiro item, o item 1, a sua apresentação pessoal, né? A sua apresentação pessoal. Então você vai escrever apresentação pessoal, vai ali colocar seu nome. É bom que você coloque também algum aspecto da sua vida pessoal, por exemplo, se você é pai, se você é mãe, qual o seu hobby. Então alguma situação pessoal, porque isso gera conexão com as pessoas, não apenas porque antes de tudo eles estão contratando, estão elegendo uma pessoa, então eles querem saber mais quem é você. Nessa sessão de apresentação, também falar ali das suas experiências, né? Tratar um pouquinho da sua formação, então fazer uma breve apresentação. Só lembrando que a apresentação de uma proposta na assembleia, ela não deve ultrapassar o tempo de 5 minutos. A apresentação total não deve ultrapassar então a 5 minutos. Então, no item 1, você faz aí a sua apresentação pessoal. Você também pode fazer ali, finalizando essa sessão, fazendo um questionamento para os condôminos. Que tipo de questionamento? Você pode colocar a seguinte frase: será que vale a pena sacrificar relacionamentos sendo um síndico zeloso, cuidadoso e por isso ter que fiscalizar e aplicar multas no condomínio? Será que vale a pena para um síndico morador, para um morador fazer essa função? Então, se você fizer essa pergunta, isso vai levar as pessoas a refletirem se realmente vale a pena para os condôminos ali sacrificar o relacionamento de vizinhança em prol de ser um síndico zeloso, aplicador das regras. E com certeza eles vão lá pensar e vão verificar que realmente não vale a pena, né? E que um síndico externo, um síndico profissional é uma opção acertada. Encerramos aí então a primeira sessão, que é essa sessão da apresentação. Agora vamos para a segunda sessão, que seria ali o seu plano de trabalho ou os pilares da sua proposta. Como que eu faço essa segunda parte do que seria o meu plano de trabalho, né? Primeiro você vai buscar conhecer quais são as dores do condomínio. O Dr. Gustavo já explanou sobre essa questão das dores do condomínio. Você pode utilizar alguns desses gatilhos, né? Quais são as dores e as necessidades do condomínio, e elencar ali 3, 4 itens, né? Por exemplo, se o condomínio está realmente precisando mais de segurança, você vai falar que o seu foco da gestão será trabalhar ali para a segurança do condomínio, a segurança estrutural, a segurança de portaria, a segurança das pessoas. Ou se o condomínio está precisando ali da questão da manutenção, porque a fachada lá está sem pintar, está com alguns equipamentos estragados, tudo isso você vai fazer essa verificação quando você for visitar o condomínio. Aí você vai sondar quais são as necessidades do condomínio. Depois, nesse plano de trabalho, você também pode colocar ali como é que você vai atender o condomínio. Você vai fazer visitas, quantas vezes por semana, como que você vai atender os condôminos, se você vai atender eles por telefone, tem algum canal específico, se você utiliza algum software. Então, todo esse esboço, né, de como você vai prestar o serviço, você coloca aí na seção 2, no item 2, que é os pilares da sua gestão. Partindo agora para o item 3, é interessante que você coloque ali algumas referências. Se você não é da área condominial, não há problema, você pode colocar antigos patrões, antigos empregadores, pessoas que conheçam você e que possam dar referência. Você também pode listar nessa seção alguns
cursos, alguns treinamentos. Inclusive você pode colocar essa semana que você fez, você pode colocar aí nessa seção de referência, porque as pessoas já nos conhecem no mercado e isso vai enriquecer a sua proposta. Coloque também alguns simpósios ou de repente treinamentos que você fez dentro dessa área condominial. Então tudo isso vai aumentar aí a sua autoridade, vai dar credibilidade para você apresentar a sua proposta. E agora vamos para o item 4, que seria o fechamento da nossa proposta, onde nós vamos tratar do valor, quanto que você vai cobrar para prestar um serviço de síndico neste condomínio. Lembrando que nós orientamos que o valor seja relacionado ao número de unidades. Nós não vamos entrar em detalhes agora na metodologia de como apontar o valor, mas você deve trabalhar um valor que seja justo, um valor que esteja confortável para você e que esteja também dentro do orçamento do condomínio, dentro das possibilidades do condomínio. O ideal então é que esse valor seja dimensionado pelo número de unidades. Então, ao invés, por exemplo, de você cobrar ali um honorário de R$ 1.500 pelo condomínio, você pode colocar, por exemplo, R$ 40 por unidade, né? Que multiplicando pelo número de unidades, pelo número de apartamento, chegue ao mesmo valor de R$ 1.500. Essa metodologia ela vai dar um impacto mais positivo, porque as pessoas vão ouvir um valor com base no que cada um vai pagar e não no valor total. E é bom também que se destaque nessa questão da proposta que a sua proposta ela não exclui a contratação de uma administradora ou de uma contabilidade. Isso porque alguns condomínios confundem, né, o trabalho do síndico externo, do síndico profissional, achando que ele faz também esse serviço contábil, mas não. Né? Então é interessante que você elabore então a sua proposta escrita. Após elaborar essa proposta escrita, você deve treinar, né, na frente do espelho ou até mesmo fazer algumas gravações para você se sentir seguro depois quando for apresentar isso numa assembleia real. Né? Então, pessoal, basicamente o nosso conteúdo de hoje dentro dessa área de como preparar uma proposta para o condomínio está aqui, estou entregando para vocês. Você pode baixar ali o PDF e já pode depois preencher com seus dados, né? E assim já estando encaminhado para o próximo passo, né? Que é apresentar essa proposta numa assembleia, né? Que pode ser hoje uma assembleia virtual ou pode ser uma assembleia presencial. Espero que vocês estejam aí curtindo, estejam aproveitando o nosso conteúdo. E sigam ali com a gente que ainda temos muita coisa ainda no decorrer desta aula. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no último vídeo o professor Odmar mencionou que nós vamos ter um treinamento e eu quero passar para vocês qual é o escopo, o que nós vamos ensinar nesse nosso treinamento. O nosso treinamento tem como base 3 pilares: o síndico eleito, o síndico profissional e também o síndico empreendedor. Para você que é novo por aqui, é novo nessa área de condomínios e quer empreender nesse mercado, nós temos esse treinamento do síndico eleito, que vai te ensinar tudo, como se tornar um síndico eleito e começar a sua caminhada, a sua jornada nesse mercado que está em franca expansão. No segundo módulo, que é o módulo síndico gestor profissional, nós vamos te ensinar todos os elementos de boa gestão, de direito condominial, como ser realmente um síndico profissional, o que distingue você dos demais que não são profissionais. O que é um síndico profissional e o que é um síndico morador? É isso que você vai aprender nesse treinamento já mais aprofundado, tendo condições de dizer para o mercado: sou um síndico profissional, tenho experiência de campo e tenho experiência também acadêmica porque treinei para isso. Já no módulo síndico empreendedor, nós vamos mostrar para você que já está no mercado, que já tem o mínimo para ser um síndico profissional, como se tornar um síndico empreendedor, como você sair do operacional basicamente e ganhar escala, e ter uma remuneração acima da média de mercado. Só que o nosso preço ele é diferenciado, porque além de entregarmos conteúdo para você, nós também fazemos o acompanhamento com total comprometimento acerca da sua jornada.
Na plataforma do nosso curso, nós temos uma comunidade onde nós tiramos as dúvidas de todos os nossos alunos e também propiciamos o networking entre as pessoas que estão fazendo o nosso treinamento naquele instante. Por esse motivo, fique atento que na próxima aula nós vamos passar para você todo o detalhamento, como você consegue chegar lá, como você consegue fazer a sua inscrição no nosso treinamento. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. É isso mesmo, Gustavo. E agora eu quero complementar para vocês que na próxima aula vamos estar tratando de como você ser um síndico vitorioso na assembleia do condomínio. E também vamos estar abrindo as inscrições para o nosso treinamento de síndico, que já tem tudo aquilo que o Gustavo passou em mais de 250 aulas gravadas. Temos ali PDF, conteúdos, temos uma infinidade de ferramentas para você aplicar nos condomínios. E também uma novidade, nós vamos estar apresentando para as primeiras 30 pessoas que se inscreverem no curso um super bônus que você vai conhecer na próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui embaixo que estamos respondendo a todos. E não esqueça de fazer parte da nossa comunidade Telegram. Se você ainda não se inscreveu, os links estão aqui e também temos as nossas redes sociais, Instagram e nosso canal no YouTube. Então, queremos agradecer a sua presença e nos vemos na próxima aula. Oi, meu nome é Tatiane, sou de Joinville, trabalho como síndica profissional e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Em 2014, eu trabalhava numa empresa pública de Joinville, era funcionária concursada e fui eleita como síndica moradora em um condomínio que eu morava, né? E eu senti a necessidade de uma gestão profissional desse condomínio. Porque aqui a gente observa que condomínio é quase uma empresa, tem algumas particularidades, mas ele tem que ser administrado com profissionalismo. Então eu busquei o curso do Odmar e ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir desse curso assim, eu me apaixonei pelo serviço de síndico profissional, administrei esse prédio como moradora e também me lancei no mercado como síndica profissional. E fui conciliando o meu trabalho concursada junto com o trabalho de síndica profissional de 2014 até 2019. Quando foi em 2019, eu tive que optar, ou continuava no serviço público ou me dedicava exclusivamente ao serviço de síndico profissional. E eu optei por síndico profissional, né? Então atualmente eu trabalho com vários condomínios aqui na cidade de Joinville. E o curso, como eu falei para vocês, ele foi um divisor de águas e o trabalho como síndico eu amo, né? Eu adoro lidar com pessoas e para mim assim foi muito importante porque além de eu conciliar a minha vida profissional, eu consigo junto ter qualidade de vida com a minha família. Então esse sim foi a grande diferencial que me fez optar por síndico. Então, o recado que eu quero dar para vocês é, se vocês gostam de lidar com pessoas, gostam de deixar as coisas mais bonitas, né, trabalhar para o outro, né? E ainda assim conciliar a tua vida particular, ter a tua família, é possível, é possível. Se você fizer o curso, se você se profissionalizar, colocar metas, regras no seu dia a dia, eu juro para vocês que síndico não é incomodação, é uma paixão da minha vida, é maravilhoso. Vocês vão adorar o curso com eles e eu indico, recomendo e assino embaixo.